Idade Moderna, é o intervalo cronológico entre o século XV até o século XVIII. De maneira mais específica, de 1453, com a queda de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, até 1789, quando você tem a Revolução Francesa. Quando eu falo em Idade Moderna, eventos importantes que a CESP tem trabalhado são esses. No campo da política, você tem a formação do Estado moderno. Esse Estado moderno, quando eu falo, é lembrar do Brasil. Você tem uma unidade territorial, um governante, uma centralização política, uma constituição, exército, moeda, bandeira, que a gente chama de símbolos nacionais, como a bandeira, como um hino, como um brasão, além de uma burocracia, de uma administração. E obviamente esse Estado vai surgir a partir da aliança entre o rei e a burguesia. A burguesia surge no século XII, essa burguesia que representa aí os comerciantes, que tinha como mentalidade o lucro, e obviamente essa burguesia que vai encontrar impedimentos. A própria Igreja Católica na Idade Média proíbe o lucro, proíbe a usura, e obviamente essa burguesia ela vai buscar espaços a partir da Idade Moderna. Até em sala de aula eu costumo dizer que a Idade Moderna eu posso classificar como a Idade da Burguesia, porque justamente essa burguesia vai participar dos grandes eventos que marcam esse intervalo do século XV ao século XVIII. Então, o primeiro grande evento da Idade Moderna que podemos citar é a formação do Estado moderno. Esse rei vai ampliando seus poderes e esse Estado recebe o nome de Estado absolutista. Não tem um Estado democrático? Quando falamos de direitos e garantias fundamentais, pois bem, o Estado absolutista é justamente o contrário desse Estado democrático, porque você tem um Estado autocrático, o rei governando praticamente para si. Praticamente você não tem um governo, um Estado com compromisso com saúde, educação, transporte. E esse autoritarismo, até mesmo vão surgir intelectuais defendendo essa centralização. Entre intelectuais, Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, Thomas Hobbes, Leviatã, que ele dizia que o Estado tem que ser forte porque a sociedade seria esse monstro marinho. Assim o governante tem que agir de forma veemente, de forma eficaz. O Estado absolutista, que se desenvolve no século XVI, alcança seu apogeu, aí a gente pode dizer, segunda metade do século XVI, século XVII, apesar que o caso mais clássico de absolutismo será na França, que tem até um rei que diz, o Estado sou eu, que representa justamente essa personificação. Então, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, são aqueles principais reis que obviamente a gente vai trabalhar esse tema em uma outra aula. Então, o Estado moderno absolutista, que tem uma parceria rei-burguesia, teóricos como Thomas Hobbes, Jean Bodin, que a banca pode citar, já citou em algumas provas esses intelectuais. A quem interessava esse Estado centralizado? A burguesia, porque o Estado vai garantir uma ordem e isso vai favorecer aquilo que a burguesia sempre pregava e desejava, o lucro. A burguesia também participa de um outro evento da Idade Moderna, que são as reformas religiosas, a reforma de Calvino, a de Lutero, a de Henrique VIII. Então as reformas vêm trazer uma modificação. A Igreja Católica vai perder uma série de adeptos, muitos fiéis. Por isso, viu, concurseiro, isso vai justificar a Igreja participando do processo de colonização aqui do Brasil, que também vamos trabalhar em um outro momento. Outro evento que marca a Idade Moderna é o Renascimento, um movimento de renovação cultural, um movimento literário, filosófico, artístico, que surge na Península Itálica, atual Itália. Tem três fases, o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Nessas três fases você vai ter uma série de intelectuais que vão se inspirar na cultura clássica, na cultura greco-romana, daí a expressão renascimento, resgate da cultura greco-romana. Aí você tem o antropocentrismo, racionalismo, individualismo, a preocupação com a estética também, e obviamente a questão do naturalismo, do otimismo, tudo isso pregado no Renascimento, tá?
Você vai ter o Renascimento surgindo na Itália, mas depois se propaga para diversos países, como na Inglaterra, destaque para William Shakespeare, destaque também na Espanha, né? Você tem Miguel de Cervantes, em Portugal, Camões, você tem Montaigne na França, na Holanda, né? Erasmo de Roterdã. Então o Renascimento justamente esse movimento científico literário que vai ter grande repercussão e também vai contribuir para o avanço do conhecimento científico. Para você ter ideia, quando eu trabalho em Idade Moderna, eu sempre costumo abordar de forma integrada, porque o estímulo ao senso crítico vai justamente contribuir para o movimento da reforma protestante. Assim como você vai ter justamente o Renascimento contribuindo para a expansão marítima. A expansão marítima é outro grande evento que marca a Idade Moderna. A busca de riquezas além do mar Mediterrâneo. E por que os portugueses, espanhóis não vão utilizar o mar Mediterrâneo? Porque você tem uma rivalidade com os árabes. A Espanha expulsa os árabes, assim como Portugal, e esses árabes vão dominar o mar Mediterrâneo. Daí a alternativa de buscar o Oceano Atlântico. Eis aí o contexto da expansão marítima que vai, como eu falei, contribuir, tá, para a dominação da América, dominação da Ásia, nesse contexto aí da formação do Estado absolutista. E a Igreja Católica também vai acompanhar esse processo de colonização, uma vez que está perdendo ou perdeu milhares de fiéis na Europa. Um outro evento que marca a Idade Moderna é o mercantilismo, a prática econômica entre esses países, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Holanda. O mercantilismo é uma prática econômica marcada aí pela balança comercial favorável, o metalismo, o colonialismo, o exclusivismo, e aí você tem todos esses países desenvolvendo, praticando o mercantilismo. Então, em relação à Idade Moderna, quais são os principais eventos que marcam esse período? E nessa revisão final você precisa aí recordar: expansão marítima, as reformas religiosas, o Estado moderno absolutista, o mercantilismo. E quando eu falo Estado moderno absolutista e mercantilismo, vocês podem encontrar a expressão antigo regime, uma vez que vai ser uma pessoa chamada Adam Smith que vai dizer que esses países praticavam na Idade Moderna o mercantilismo. É ele que vai dar esse nome, mas ele não é defensor do mercantilismo, ele é defensor do capitalismo, do liberalismo econômico. Mas aí você tem um binômio, né? Mercantilismo, absolutismo, que dá origem à expressão antigo regime. Então esses são os principais eventos: Renascimento, as reformas religiosas, expansão marítima. Você vai ter aí também o Estado moderno e o mercantilismo como marcas da chamada Idade Moderna, ok? A partir do século XVII vamos ter transformações iniciadas na Inglaterra, as revoluções inglesas, quando você vai ter o fim do absolutismo através da Revolução Gloriosa, e a Inglaterra é o primeiro país a romper com esse antigo regime, a romper com o mercantilismo, a romper aí com o absolutismo. E obviamente isso vai contribuir para que a Inglaterra se torne uma potência já no século XVIII, realizando um tema muito cobrado pela CESP, que é a Revolução Industrial, que a gente comenta na próxima aula.